Olá! Bom, hoje nós vamos começar uma nova história aqui das Mil e Uma Noites. É uma história que provavelmente você já ouviu, não sei se integralmente. É a história do Aladim, tá bom? Ou a Lâmpada Maravilhosa. Então, essa história que nós vamos começar hoje. Diz assim: na capital de um reino da China, muito rico e de enorme extensão, de cujo nome, porém, não me lembro, vivia um alfaiate chamado Mustafa. Paupérrimo, tirava do trabalho apenas o bastante para o seu sustento, o de sua mulher e o de um filho. O filho, Aladim, fora pessimamente educado e contraíra perigosos vícios. Mau e cabeça dura, desobedecia aos pais. Assim que cresceu, seus pais não conseguiram mais retê-lo em casa. Aladim saía de manhãzinha e passava os dias brincando nas ruas e nas praças com companheiros vadios, menores do que ele. Quando chegou à idade de aprender um ofício, seu pai, não podendo ensinar-lhe outro, senão o seu, levou-o à loja e começou a mostrar-lhe como devia usar a agulha. Mas nem com brandura, nem com ameaças, conseguiu concentrar a atenção do filho. Não podia obrigá-lo a ser assíduo ao trabalho, como queria. Apenas Mustafa dava as costas, Aladim tratava de fugir para não mais voltar naquele dia. O pai o repreendia, o castigava, mas o rapaz não se emendava. Com enorme desgosto, viu-se Mustafa forçado a abandoná-lo à vida errante. E muito triste, não tardou em ser atacado de pertinaz doença que dentro de alguns meses o levou à morte. A mãe de Aladim, vendo que o filho não aprendia de modo nenhum o ofício do pai, fechou a loja e vendeu todos os pertences, a fim de poderem viver, ela e o filho, com os proventos do seu trabalho de fiar algodão. Aladim, livre do temor ao pai e não tendo respeito nenhum por sua mãe, chegando a ponto de ameaçá-la quando ela o repreendia, entregou-se à maior das libertinagens, frequentando cada vez mais a companhia dos rapazes da mesma idade e continuando a perder todo o seu tempo com eles. Nesse tipo de vida continuou até os 15 anos, sem nunca recorrer aos conselhos de ninguém e sem nunca pensar no que poderia vir a ser um dia. Certa vez, brincando com os companheiros no meio de uma praça, conforme o seu costume, um estrangeiro, passando por lá, o fitou demoradamente. Aquele estrangeiro não passava de um grande mágico, natural da África, chegado dessa região havia 2 dias. Quer porque o mágico africano, profundo conhecedor de fisionomias, tivesse visto no rosto de Aladim tudo quanto se fazia necessário para a realização do plano que o impelira àquela viagem, quer por outro motivo, pediu informações sobre a sua família, o que fazia e a sua inclinação. Depois, aproximando-se do rapaz, chamou-o de lado e perguntou-lhe: meu filho,
Seu pai não era Mustafá, o alfaiate? Sim, senhor, respondeu Aladim, mas já faz bastante tempo que morreu. Aquelas palavras, o mágico africano atirou-se ao pescoço de Aladim, abraçou-o efusivamente, beijou-o várias vezes, enquanto as lágrimas lhe assolavam aos olhos. Aladim perguntou-lhe a razão daquele pranto. Ah, meu filho, gritou o mágico, como poderia não chorar? Sou teu tio e teu pai era meu irmão. Depois de viajar durante muitos anos, ao chegar aqui com a esperança de revê-lo, recebo assim de chofre a notícia de que já morreu. Asseguro-te que me é bastante penoso ver-me privado do consolo esperado por tão longos anos. O que me alivia um pouco a dor, contudo, é o fato de reconhecer no teu rosto as suas feições e de não me ter enganado ao dirigir-me a ti. Em seguida, perguntou a Aladim onde vivia sua mãe. Respondeu-lhe Aladim imediatamente, e o mágico, entregando-lhe algum dinheiro, pediu-lhe: meu filho, vai procurar tua mãe, dá-lhe as minhas recomendações e diz-lhe que amanhã irei visitá-la, para ter o consolo de visitar a casa em que meu bom irmão viveu e morreu. Mal o mágico se despediu do suposto sobrinho. Correu este para casa contentíssimo com o dinheiro que acabava de receber. Minha mãe, disse logo ao chegar, rogo-vos o favor de dizer-me se tenho um tio. Não, meu filho, não tens tio, nem do lado paterno, nem do meu. Mas, respondeu Aladim, acabo de encontrar um homem que se diz meu tio, pelo lado de meu pai, de quem era irmão, ao que ele me contou. Ao ver-me, começou a chorar, abraçou-me quando lhe narrei que meu pai havia morrido. Como prova de que estou falando a verdade, acrescentou, mostrando à mãe o dinheiro recebido. Eis aqui o que ele me deu, ao mesmo tempo em que me recomendou que vos desse as suas recomendações. E a notícia de que amanhã, se puder, virá visitar-nos para ver a casa em que meu pai viveu e morreu. Meu filho, respondeu a mãe, é verdade que seu pai tinha um irmão, mas já faz muito tempo que morreu. Nada mais disseram mãe e filho sobre o mágico. No outro dia, o mágico aproximou-se novamente de Aladim, que se achava em companhia de amiguinhos. Abraçou-o como na véspera e, pondo-lhe na mão 2 moedas de ouro, disse-lhe: meu filho, leva essas moedas à tua mãe e avisa-a de que irei visitá-la esta noite, que compre, portanto, o necessário para a ceia. Antes, porém, dá-me o teu endereço. Aladim deu-lhe o endereço e retirou-se com as 2 moedas. Mal contou à mãe qual era a intenção do tio. Ela saiu para voltar mais tarde com ótimas provisões. Desprovida de uma parte dos talheres e pratos de que precisava, pediu-os emprestados aos vizinhos. Depois passou o resto do dia preparando uma suculenta ceia. Ao entardecer, já estando tudo pronto, disse a Aladim: meu filho, teu tio talvez não saiba encontrar a casa. Vai buscá-lo, pois. Dispunha-se Aladim a obedecer quando bateram à porta.
O menino, abrindo, reconheceu o mágico, que entrou com garrafas de vinho e várias frutas. Após entregar o que trazia a Aladim, cumprimentou a mulher de Mustafá e pediu-lhe que lhe mostrasse o lugar em que o irmão costumava sentar-se. Ao vê-lo, prostrou-se e beijou-o muitas vezes, chorando e exclamando: meu pobre irmão, infeliz de mim que não tive a ventura de abraçar-te antes da tua morte. Por mais que a mãe de Aladim suplicasse, não concordou o mágico em sentar-se no mesmo lugar. Não, respondeu, de modo nenhum. Permiti, porém, que eu fique aqui na frente, pois, embora impedido de vê-lo em pessoa, quero vê-lo com os olhos da mente. A mãe de Aladim não insistiu. Começou o mágico, então, a conversar. Minha boa irmã, não vos admireis de nunca me haverdes visto durante todo o tempo em que fostes casada com meu irmão. Faz hoje 40 anos que saí daqui. Desde então, após ter percorrido a Índia, a Pérsia, a Arábia, a Síria e o Egito, e ter vivido nas formosas cidades desses países, cheguei à África, onde vivi mais demoradamente. Por fim, natural que é a todo homem lembrar-se sempre do país de nascimento e das pessoas com quem conviveu, desejei ardentemente rever meu pobre irmão, antes que as forças de todo me abandonassem. Garanto-vos que em todas as minhas viagens nunca senti tamanha dor como a que senti quando soube da morte de Mustafá, a quem sempre estimei. Reconheci imediatamente as suas feições no rosto de Aladim, vosso filho, e consolo-me por revê-lo dessa maneira. O mágico, notando que a mãe de Aladim se enternecia com a lembrança do marido, mudou depressa de assunto e, voltando-se para Aladim, perguntou-lhe o nome. Aladim, respondeu o rapaz. E então, Aladim, qual é a tua ocupação? Tens um ofício? Àquela pergunta, Aladim abaixou os olhos, perturbado. Sua mãe, porém, interveio. Aladim é um vadio. O pai fez tudo quanto lhe era possível para ensinar-lhe alguma coisa, mas teve de desistir. Apesar de tudo que lhe repito todos os dias, limita-se a perder o tempo com os companheiros, esquecido de que já não é uma criança. Estou desesperada. Sabe que o pai não deixou haveres e sabe também que, embora eu fie o dia inteiro, mal consigo o suficiente para matar nossa fome. Um dia destes, sou capaz de fechar-lhe a porta e mandar que procure viver em outra parte. Após ter a mãe de Aladim proferido tais palavras, chorando, o mágico disse a Aladim: Mal, meu sobrinho, tu precisas pensar em ganhar a vida. Vários são os ofícios que podes escolher. Procura aquele para o qual tenhas mais propensão. Talvez não te agrade o que foi de teu pai. Fala-me francamente, que eu só terei prazer em ajudar-te. Notando que Aladim não respondia, acrescentou: Se não queres aprender nenhum ofício e desejas ser mercador, poderei abrir-te uma loja
repleta de preciosos tecidos, com o dinheiro que ganhares. Comprarás outros tecidos e viverás honradamente. Fala-me, pois, que a qualquer instante cumprirei a minha promessa. Aladim ficou contentíssimo, visto que sentia grande aversão pelos trabalhos manuais e sabia que as lojas de tecidos eram limpas e bem frequentadas e que os mercadores, além de andarem sempre bem vestidos, eram muito apreciados por todos. Assim, não teve dúvidas em apresentar a sua aspiração ao mágico, a quem supunha ser seu tio. Já que tal é a profissão que te agrada, respondeu-lhe o mágico africano, acompanhar-me-ás amanhã, pois vou mandar fazer boas vestes condizentes com a condição de um dos maiores mercadores da cidade. Depois de amanhã, trataremos de abrir a loja que te convém. A mãe de Aladim, que até aquele instante não acreditara estar na frente do irmão do falecido marido, não duvidou mais. Agradeceu, portanto, ao mágico e, exortando Aladim a fazer-se digno das vantagens que o tio lhe oferecia, servia a ceia, durante a qual a conversação girou em torno do mesmo assunto. Finalmente, notando o mágico o adiantado da hora, despediu-se da mulher e de seu filho. No dia seguinte, logo de manhã, voltou à casa da viúva como havia prometido e levou Aladim à loja de um rico mercador. Ali chegando, mandou que lhe apresentassem vestes adequadas ao tamanho de Aladim e, após separar as que lhe agradavam, disse ao sobrinho: escolhe dentre estas a que mais gostas. Aladim, contentíssimo com a bondade do suposto tio, escolheu uma que o mágico pagou imediatamente, sem discutir o preço. Aladim, esplendidamente trajado, agradeceu efusivamente ao tio, que de novo lhe prometeu protegê-lo para sempre. E com efeito conduziu-o aos pontos mais frequentados da cidade, sobretudo àqueles em que se situavam as lojas dos mais ricos mercadores. Aí, disse a Aladim, como daqui a pouco serás mercador como estes que aqui estão, deves conhecê-los. Fê-lo visitar ainda as maiores mesquitas e levou-o aos cãs, em que se hospedavam os mercadores estrangeiros, assim como às partes do palácio do sultão franqueadas ao público. Por fim, após percorrerem todos os bairros, chegaram ao cã em que se havia alojado o mágico, e no qual se encontravam vários mercadores por ele convidados para um banquete. Pretendia, sem dúvida, apresentar-lhes o sobrinho. O banquete prolongou-se até altas horas. Quis então Aladim despedir-se do tio, mas o mágico resolveu acompanhá-lo. A mãe de Aladim, ao ver o filho tão bem trajado, ficou radiante e abençoou 1000 vezes o mágico. Bondoso parente, disse-lhe, não sei agradecer-vos bastante. Meu filho não merece isso, e disso será indigno se não souber justificar as vossas boas intenções. Quanto a mim, desejo-vos uma longa vida, para que possais ver o reconhecimento de Aladim, que não deverá descuidar os vossos conselhos. Aladim
respondeu o mágico africano. É um bom moço. Respeita-me muito e creio que dele poderemos tirar bons resultados. Só me aborrece uma coisa. Não poderei fazer amanhã o que lhe prometi. Sendo sexta-feira, as lojas não abrirão e não será possível alugar uma. Portanto, deixemos a transação para o sábado. Amanhã iremos passear, ele e eu, nos jardins, frequentados por pessoas distintas. Até agora, Aladim só conheceu rapazes como ele. De hoje em diante, conhecerá homens. Despediu-se então da mãe e do filho. Aladim, entretanto, muito alegre por ver-se tão bem vestido, antegozou o passeio pelos jardins. No dia seguinte, vai ficar para o vídeo seguinte. Tá bom? Já temos mais de 20 minutos de vídeo, né? Então vamos parar por aqui, tá bom? No próximo vídeo a gente segue com a história do Aladim. Tá ok? Até lá então. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Por favor, continuem divulgando o canal, tá bom? Nós estamos quase chegando nos 1000 inscritos, mas precisamos ainda trabalhar bastante. Faltam mais de 100 ainda, tá bom? Vamos lá? Firmes! Nós vamos conseguir. Tchauzinho. Obrigada.